Tu já ouviu falar no termo Web3? Pode parecer um assunto ainda nichado na galera de tecnologia, mas a real é que mais cedo ou mais tarde tu vai estar dentro da Web3 e talvez sem nem perceber. Todos nós estaremos. Talvez demore um pouco, talvez nem tanto, mas todos nós estamos caminhando para a Web3. Olha só, agora a gente está dentro da plataforma do YouTube, né? Tu usa um login, um e-mail, uma senha para acessar, talvez aceite alguns cookies para conseguir usar a plataforma, mas a gente está nessa dinâmica. Eu produzo, tu consome e tu consegue interagir com esse conteúdo. Tu consegue curtir, consegue te inscrever no canal, né? Escrever um comentário. Inclusive, eu recomendo que tu faça isso, porque isso ajuda, né, o algoritmo a entender que tu tá gostando desse conteúdo. E a partir dessa nossa interação, existe uma empresa intermediando essa nossa relação, né, de consumo e produção. A partir dessa nossa interação, ele toma posições, ele interage, né? Ele entrega mais meu conteúdo, ele te entrega mais conteúdos do mesmo tipo. E essa plataforma que está intermediando essa relação, ela ganha com isso, né? O YouTube ele ganha com empresas, com publicidade, enfim. Isso é o típico Web 2. Né? Então, o Web 2 ou Internet 2.0, a gente consegue produzir, consumir e interagir dentro das plataformas. Mas para que tu entenda de fato o que é o Web3, vamos voltar lá para o passado, lá para os anos 90, mais ou menos, quando tudo isso aqui era mato, para que a gente consiga entender o presente e o futuro, tá? Para onde a gente está caminhando. As coisas mudam muito rápido, né? A gente vive às vezes tão automático que acaba nem percebendo que a forma como a gente vive hoje, com as tecnologias e as facilidades que a gente tem hoje, são completamente diferentes do que um passado não tão distante assim. Eu, por exemplo, não sou tão velha assim, e na minha infância eu nem sonhava em ter um iPhone, um celular que eu pudesse, né, tocar, ter o touch e ter naquele aparelho a minha vida, né? Ter minha carteira, ter meu acesso à minha carteira de saúde, a compras no mercado, aos meus acessos no governo, as compras que eu posso fazer, relacionar com os amigos, tipo, tudo está dentro desse celular. Inclusive, a gente fica refém, né, desse aparelho, porque tá tudo ali. Não é um passado tão longo, né, de uma evolução que começou a surgir e praticamente fazer parte da nossa vida, fazer parte da identidade do ser humano, de como ele trabalha, como ele se relaciona. E isso é muito louco. Então, eu lembro quando chegou a internet lá em casa que. Deixa eu procurar o meu mouse aqui. Que eu tenho um roteirinho, né, para seguir. Não estou achando, mas tudo bem. Eu lembro que quando chegou a internet lá em casa, aqueles computadores brancos gigantes, né? A gente tinha que. Era internet de escada, se tu ligasse a internet, a linha telefônica caía, dava um barulhão para conectar, de preferência que usasse depois da meia-noite, né? Porque era mais barato. Essa era a Web 1, né? O Internet 1.0, que foi ali de 1990 a 2004. Eu era bem pequena, né? Nem tinha noção da importância, da relevância econômica que tudo aquilo estava trazendo para a gente. Mas na prática, a Web 1 era um espaço de leitura, era computador, usuário, passivo, não podia interagir, não podia falar com outras pessoas em outra cidade por meio daquele site, né? Eu abria, né, logava talvez, lia algum conteúdo, mas era uma internet estática, uma internet mais fria, mais limpa também, não tinha anúncios, né? Não tinha um monte de pop-ups e estímulos, mas também não tinha uma interação. A Web 2, então, começa a partir de 2004, quando a internet começa a ser leitura e consumo, quando começa a surgir as redes sociais. Então, agora, em vez de as empresas produzirem conteúdo e a gente só consumir, elas começaram a criar plataformas que permitissem que as pessoas produzissem seus conteúdos ali e se relacionassem entre si. Ou seja, a Web 2 permitiu que a gente começasse a compartilhar informações e interagir globalmente. O YouTube, por exemplo, ele não produz conteúdo nenhum, né? Quem está alimentando aqui essa plataforma somos nós.
os produtores, os criadores de conteúdo, né? E os espectadores, quem consome, quem aprende, né? Quem vem aqui para enriquecer de conhecimento. Porque, de fato, né, hoje o YouTube, depois do Google, é a maior plataforma de busca, né? As pessoas vêm aprender, vêm serem educadas, vêm se conectar com pessoas aqui. O YouTube é um exemplo, né? A gente tem diversas redes sociais. Mas o YouTube ele não produz nada. O valor dele, né, o valor que tem no YouTube é o conteúdo, é o valor que as pessoas produzem dentro dele. E aí as empresas, elas pagam para o YouTube para fazerem propagandas, para serem divulgadas para as pessoas que estão aqui interagindo. É tipo a lógica da TV, né? As pessoas pagam para as emissoras para aparecerem entre produtores de conteúdo, entre programas que estão produzindo conteúdo e tem pessoas assistindo. Então a Web 2 ela trouxe duas faces da mesma moeda. Né? De um lado, nós temos a importância de grandes empresas que têm capacidade, que conseguem se antecipar em movimentos, que têm skills, né? Que têm um cenário favorável para que elas sejam pioneiras e abram caminhos de possibilidades para que depois novas possibilidades surjam, né? Então a gente tem as grandes empresas que vão abrindo, né, desmatando essa mata, e para isso precisa grandes recursos, né? Precisa grandes investimentos, risco, com certeza. Então a gente não pode tirar o mérito, né, da importância dessas empresas trazerem a solução que tem uma barreira de entrada muito grande, que elas são capazes de fazer isso. Né? O YouTube, por exemplo, ele proporcionou isso, né? Ele foi pioneiro em democratizar a produção de conteúdo. Qualquer lugar do mundo, né, exceto lugares que proíbem o YouTube, de vir aqui publicar, né, o seu conteúdo e ser remunerado por isso. E é muito legal de ver, né? A gente tem no Brasil alguns exemplos, né? O Whindersson Nunes, por exemplo, acho que talvez seja um dos grandes nomes assim do YouTube a nível mundial, né? E ele começou no interior, na casa dele, super simples, né, humilde, com pouquíssimos recursos, e ele foi mostrando a sua arte, mostrando o seu jeito, a sua habilidade, e hoje ele está aí, né? Então a gente tem vários milionários que eles mudaram de vida graças às soluções que essas plataformas trouxeram. Só que do outro lado dessa mesma moeda, né, a configuração que foi se criando trouxe uma nova dinâmica econômica que trouxe consequências, né? Poucas grandes empresas começaram a deter um poder enorme sobre as nossas trocas, né? O tráfego e o fluxo, né, de valor entre as pessoas a nível mundial no universo digital. O cenário real é que essas plataformas elas são as donas da terra, né, e a gente está aqui arrendando. Nós arrendamos essas plataformas para conseguir produzir, para conseguir se relacionar, vender, né? Hoje praticamente todas as empresas estão dentro do mundo digital e a gente deixa alienado os nossos dados, né? Os nossos conteúdos, porque tudo que a gente posta aqui não pertence a nós, pertence a essas plataformas. Então a gente usa a plataforma, interage, né, e deixa alienada, né, a nossa produção ou um percentual do nosso lucro, dependendo do tipo de plataforma. Mas vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão, porque até aqui tudo bem, né? A empresa tem dinheiro, criou a plataforma, tu tem o benefício de entrar aqui no YouTube, consumir, aprender de graça, né? Consoante algumas publicidades nos vídeos. Eu tenho a oportunidade de ensinar, de produzir conteúdo e também ser remunerada por isso, né? Porque o YouTube ele remunera quando o canal começa a monetizar, né? Eu recebo sobre essas propagandas que passam no vídeo. E tudo bem, até aí tá vantajoso para todo mundo. Só que a gente está vivendo em uma era em que o novo petróleo, digamos assim, é a informação, né? São os dados. Quem detém informação tem o poder. Quem detém essas informações, esses dados todos, são essas grandes, poucas big techs. Então, o Google hoje ele detém mais de 90% das buscas mundiais. Né? Isso é dado, isso é informação para as empresas. A Apple hoje provavelmente te conhece mais que tu mesmo, né? Por meio do iPhone, do Apple Watch, do iCloud, das expressões faciais, isso diz muito, né?
A Amazon, ela conhece toda a tua busca, teu histórico, teu comportamento perante tuas compras, né, conhece o teu perfil de consumidor. Então as Big Techs, elas têm uma grande ferramenta, uma grande capacidade de moldar hábitos, de moldar tendências, de moldar mercados e, por que não, de moldar a política. Hoje, praticamente todas as empresas estão no digital, né? Se tu tem uma loja física, mas não tem um site, né, ou uma conta em uma rede social para divulgar, para publicar e mostrar o teu produto, teu catálogo, só pelo fato de tu não estar no ambiente digital, pode ter certeza que a tua empresa perdeu credibilidade perante o cliente. Hoje é uma vitrine, é um currículo, né? É a forma que as pessoas consomem. Só que nesse universo, quem é mais visto, quem é mais divulgado, quem está no topo das pesquisas, são as pessoas e as empresas que têm mais capacidade de investir para essa divulgação, de investir em tráfego pago, por exemplo. Então, o que acontece? Essas pessoas são as que mais vão vender, consequentemente, né? Principalmente quando a gente fala em produto físico. E as pessoas que mais têm dinheiro para divulgar são as pessoas que mais vão vender e também são as pessoas que mais vão lucrar com tudo isso. Então a gente também fala aqui, né, a um nível de um aumento de concentração de riqueza com esse mecanismo, porque obviamente as plataformas elas decidem quem vão estar no topo, quem vai aparecer, quem vai estar no primeiro da lista, o que vai ser divulgado. Tudo isso é um ambiente, né, que favorece quem tem capital. É claro que dá para vender, dá para viver, né, ainda bem, de forma orgânica. Né? Principalmente quando a gente fala de produção de conteúdo, de entrega de valor e não um produto físico em si, né? Mas quando a gente fala de um produto físico na Amazon, por exemplo, quem põe mais dinheiro é quem está no topo, né? Isso é fato, no Mercado Livre, né? Então existe esse jogo, né? Fora isso, a gente tem as nuvens, né, gente? Quem aqui nunca pagou, acaba pagando para essas mesmas grandes empresas para poder armazenar suas informações, os seus dados, né? Não perder as suas memórias, seu trabalho, enfim, e acaba, de certa forma, tornando uma dependência, né, e pagando cada vez mais para essas mesmas Big Techs para estocar, né, informação nessas nuvens. E esse poder todo, gente, não fica só no fornecimento de plataformas. Essas Big Techs, elas investem em setores estratégicos da sociedade. Elas investem no setor de educação, né, moldando a forma como a sociedade aprende, né, como ela absorve, que tipo de informação, né, vai ser fornecida, principalmente agora com as IAs, né, cada vez mais. Elas investem no setor de saúde. Em 2022, se eu não me engano, a Amazon comprou por apenas 3 bilhões e meio de dólares à vista uma rede de clínicas de saúde chamada One Medical. Ou seja, elas ditam, né, as regras porque elas detêm os dados, elas detêm o poder, elas detêm a informação e elas têm dinheiro suficiente para dominar e moldar setores inteiros da economia. Pensa comigo, quando tu gera algo, né, quando uma pessoa gera conhecimento, uma ideia, uma solução, ela só tem valor porque existe outra pessoa querendo ou precisando daquilo, né, precisando daquela solução. E o ato de produzir, de criar algo, é o ato de depositar a tua energia vital ali. Né? Quando a gente produz algo, a gente deposita a nossa energia vital ali. A troca entre nós, né, a troca entre duas pessoas que querem, né, trocar valor, é esse fluxo de energia vital acontecendo. Olha só, e até hoje, pelo menos por enquanto, né, acho que por um bom tempo, a humanidade usa como símbolo dessa troca de energia vital o dinheiro para representar isso. E a internet ela ampliou isso, ela ampliou esse potencial de troca entre nós a uma escala global. Ela permitiu que a gente troque a um nível muito maior negócios, a nossa cultura, né, as nossas conexões. Só que o valor gerado aqui, é o valor que a gente coloca aqui, porque o YouTube ele só vale o que vale, o Instagram, né, e as plataformas elas só valem o que valem por causa do conteúdo que está, né, por causa dos dados e do conteúdo que estão inseridos nela. Então, a internet ela permitiu isso, mas hoje
tudo isso pertence às plataformas e não a nós que produzimos isso, que produzimos esse valor. Tá fazendo sentido? Um parênteses, o Estado, por exemplo, ele também funciona como um intermediador, né, dessa energia vital. A gente produz, a gente trabalha e por meio do imposto o Estado ele intervém, ele abocanha uma parte dessa nossa energia vital, né, para sustentar a máquina. Não estou aqui entrando em mérito do que é justo ou injusto, do que deve ou não deve ser, mas de como é, né, de um fato, né, o imposto ele é uma parte de todo o valor, de toda a energia que o ser humano ele produz e cria e troca. Pelo menos agora, a gente sempre tem um intermediário entre essas nossas trocas de energia vital. Em 2008, em plena crise financeira global, um grupo de filósofos, tecnólogos e cyberpunks criaram um novo sistema econômico digital que utiliza uma rede ponto a ponto e que nenhuma empresa ou pessoa pode interferir, mas que pode ser utilizada por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. A gente está falando do Bitcoin, né? Hoje ele é considerado o ouro digital. E a questão é que, a partir dele, a partir da tecnologia na qual ele está sentada, né, sendo criada, que é a blockchain, foram surgindo outras diversas soluções, que hoje a gente chama de universo Web3. É nesse contexto que surge a ideia, né, a primeira vez que é falado o nome Web3, lá em 2014, pelo cofundador da Ethereum, chamado Gavin Wood. A Ethereum também é uma blockchain descentralizada, que nem o Bitcoin. Só que o Bitcoin ele é focado em dinheiro digital. A Ethereum permite criar coisas em cima dela, né? Então, criar aplicativos, criar ativos, criar organizações, criar soluções digitais totalmente descentralizadas. A Web3, então, é essa nova fase da internet. A gente saiu da Web 1, daqui a pouco a gente estava dentro da Web 2 sem nem perceber, e daqui a pouco a gente está dentro da Web 3. Então, ela é um conceito amplo para essa nova internet, para essas novas dinâmicas econômicas, para essas novas, dinâmicas econômicas que estão surgindo a partir da tecnologia descentralizada blockchain. Então, assim como a gente estava lá em, sei lá, anos 2000, sentado no computador, acessando um site sem nem ter ideia de tudo que viria depois daquilo, né, de todo o potencial que a gente teria econômico dentro da internet, né? Porque quem ia imaginar que hoje a gente ia estar trabalhando com a internet, né? Que a gente ia ter acesso ao nosso banco pela internet, né? Enfim, todas as soluções que a gente tem por meio da Web 2, hoje a gente ainda nem imagina todas as possibilidades e todas as transformações que a Web 3 vai trazer. Mas a Web 3 ela traz uma outra camada, né? Um novo ambiente para a internet. Um ambiente digital com identidade, com dinheiro e com sociabilidade diferente. Ou seja, novas formas da gente se representar dentro desse ambiente digital, novas formas de criar valor e ganhar dinheiro, e novas formas de se relacionar, novas dinâmicas de interação. Né? A gente também lá na Web 1 não ia imaginar que agora a gente ia poder comentar, um botão de curtir, né? de se inscrever, de seguir, enfim. A gente, a partir do momento que não é criado, a gente também não imagina aquilo. E depois tudo se torna tão óbvio, depois a gente nem lembra como que era sem aquilo. Olha que bizarro. A Web3 ela elimina a necessidade de intermediários ou de terceiros nas trocas e te dá propriedade direta da tua identidade e dos teus ativos de uma forma nunca vista antes. E a Web3 é baseada em 3 pilares, tá? Primeira, descentralização, né? Então ela tem essa ausência de necessidade de intermediários e distribuição de informação e de valor. Propriedade digital real, ou seja, cada usuário detém os seus dados, as suas informações, né, e o seu conteúdo. Isso quer dizer que se tu quer sair de uma plataforma e migrar para outra, tu leva os seus dados contigo, tu leva o que tem de valor ali que pertence a ti e começa de novo em uma nova plataforma, mas não do zero como é hoje. E o terceiro pilar é interoperabilidade e transparência, ou seja, os protocolos eles são abertos e auditáveis. E por que isso é tão revolucionário, né? Porque num primeiro momento
Tipo, tem gente que realmente nem se importa, né? Não me importa de entregar os meus dados, não me importa se uma empresa vai usar, né, as informações. Só que por trás disso tudo, né, por trás dos dados que eu forneço, por trás da produção de conteúdo que eu entrego aqui que não me pertence, por trás de toda essa dinâmica, a gente está falando de poder. A gente está falando de mudança na lógica de poder. E essas lógicas de poderes, gente, elas interferem em coisas que a gente às vezes não percebe no primeiro momento, mas elas estão sim totalmente relacionadas com os desequilíbrios sociais que a gente vive hoje, né? Com lugares que não têm acesso às mesmas condições que tu tem aí na tua casa hoje, né? Tu tá quentinha, tu tá com uma internet, provavelmente tu tá me assistindo do iPhone, mas tem muita gente que não tem o básico, que não tem a luz, né, que tu tem, e quem dirá a internet, que não tem acesso a um sistema bancário porque não tem os pré-requisitos, porque não tem as condições, porque não chegou lá a internet. Tem gente que não tem água potável em casa, no saneamento. Então a gente está falando aqui de muitas outras camadas que vão muito além de apenas quem detém os meus dados. E a Web3, com toda essa dinâmica, né, e a forma como essas tecnologias funcionam, elas têm um potencial enorme de impacto social. Só que ela sozinha, ela não vai mudar nada. A gente precisa usar ela com esse propósito também. A Web3, ela é uma infraestrutura ética, né? Se usada com esse propósito. Ela não resolve as coisas sozinhas, né? A gente precisa utilizar ela para fazer as coisas, a gente precisa de pessoas utilizando essas ferramentas para trazerem soluções. Então, a Web3, ela permite a criação de sistemas sociais e econômicos mais justos, mais transparentes, né? Com propriedade coletiva e confiança na estrutura. E isso não por causa de uma pessoa esperançosa, mas por causa do funcionamento dos códigos do protocolo das tecnologias descentralizadas, da tecnologia blockchain. É isso que está tornando essas possibilidades possíveis, né? O impacto social real, gente, ele vai vir, né, ao meu ver, quando essas tecnologias forem absorvidas, né, quando elas forem apropriadas pelas comunidades. Mas é claro, né, que tem muitas barreiras de entrada ainda, né? Então a gente tem a barreira de educação, a barreira de informação, a barreira de fornecimento, né, de simplificar, de solucionar, de desenvolver ainda para que seja acessível para todos. Ainda é uma linguagem nichada de fato, né? Mas, gente, isso é o começo, né? Isso a gente está recém no início, e tudo isso está acontecendo porque existem pessoas inconformadas com a situação, né? Porque não todos, né? Mas alguns estão incessantemente buscando novas soluções, buscando justiça, né, buscando dignidade para todos, criando soluções para um mundo melhor. E para isso a gente precisa destrinchar, né, a nossa estrutura econômica, a nossa estrutura de poder, porque as coisas estão como estão. Quanto mais conhecimento circular, quanto mais pessoas estiverem interessadas em buscar isso, melhor. É por isso que eu peço que tu compartilhe esse vídeo, te inscreva no canal, deixa teu like, enfim, interage aqui, para que a gente consiga chegar a mais pessoas, eduque mais pessoas, e principalmente não com um olhar, uma voz especulativa, mas olhando para um aspecto social, para um aspecto humano, né, para o potencial de transformação que isso tem para a humanidade. A Web3 é um solo extremamente fértil para quem quer construir sociedades mais justas, para quem quer prosperar, para quem quer transformar e criar junto com esse novo sistema econômico. Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo.